Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa Meio do Céu, o programa onde nós analisamos o mapa astral de personalidades da história. E hoje, numa edição muito especial, estamos analisando o mapa astrológico de um evento que está completando 20 anos e que está, digamos, na mídia, está sendo bem lembrado nesses 20 anos, que é o atentado das Torres Gêmeas, o atentado do 11 de setembro de 2001. Então hoje, setembro de 2021, ainda estamos vivenciando o eco deste evento, digamos assim, traumático, e que, tendo sido tão relevante, aquele episódio para o mundo todo, e quantas coisas se apoiaram nesse evento, e quantas coisas depois dessa data foram alteradas ou transformadas, é justo perguntar então a relevância astrológica desse momento, desse dia, e em especial se haveria algo de muito particular, de muito especial neste cenário astrológico que possibilitou um evento tão impactante em termos coletivos. E bom, a resposta é sim, e na verdade, para olhos treinados, podemos perceber no mapa do 11 de setembro de 2001 algumas particularidades que podem ser úteis para o nosso conhecimento astrológico. E por essa razão, estamos hoje trazendo esse estudo. Porém, para olhos destreinados, esse mapa pode passar despercebido, porque para olhos destreinados, nós temos algumas configurações quase triviais, quase comuns. Então vamos a elas. Hoje aqui eu não estou com o papelzinho, a folha na mão, mas estamos falando de uma data, então, 11 de setembro de 2001, que se deu, o evento principal, o atentado, se deu na cidade de Nova York, Estados Unidos, às 9h20 da manhã, horário local. Sendo que neste horário, neste dia, na verdade, nós temos o Sol posicionado no signo de Virgem. E realmente, para um estudo mais superficial, o Sol em Virgem não é ao contrário, né? É uma coisa bastante pacífica, trabalhadora, ordeira. Então é uma temporada do Sol, uma fase que não tem muito a ver com guerras, atentados, nem inspira agressividade, todo o contrário. Porém, podemos pensar, não, mas é que no horário desse evento havia um ascendente muito marcial. Não, era Libra. Libra, a balança da justiça, o signo da paz. Porém, lembrem vocês, quem acompanha aqui o nosso trabalho, que o mapa astral de Adolf Hitler também tinha o ascendente em Libra. E com esse ascendente ele foi capaz de fazer tudo o que fez. Então isso não é algo assim totalmente 100%. Na verdade, isso se baseia mais nos preconceitos astrológicos do que no conhecimento de fato. Então, esse ascendente em Libra, deste momento, talvez tenha mais a ver com a mexida no equilíbrio global que este evento veio propenso a causar, do que simplesmente que teve essa canalização de promover a paz, todo o contrário. Né? O Sol em Virgem também nos engana, porque na verdade é um Sol que, pela sua posição, que a gente vai detalhar agora, está extremamente mal posicionado. Então não podemos julgar a posição do Sol apenas pelo signo. E outros aspectos que também podem passar despercebidos facilmente, como a Lua. Mas a Lua está em Gêmeos. Lua em Gêmeos é estudo, intelecto, né?
Bom, a Lua em Gêmeos já começa a nos dar algumas outras pistas. Por exemplo, foi um episódio extremamente bem planejado, né? Não foi coisa para amadores. Então, realmente, o desfecho dele se dar durante uma Lua em Gêmeos é bastante coerente. Porém, a Lua também está bastante mal aspectada. E quando a gente fala mal aspectado, vocês que acompanham o nosso trabalho e já estão acostumados com com os detalhes que a gente vai passando aqui, isso é uma forma simplificada de entender os aspectos, né, ou seja, as relações angulares entre os planetas de um mapa astral, quando eles estão posicionados entre si de modo a gerar uma determinada tensão, a gente apelida de mal posicionado. Tá? Na verdade, não tem bons e maus aspectos absolutamente. Mas nós temos o Sol, que é o centro de todo o mapa, posicionado apenas com esse tipo de aspectos. Então ele está bastante pressionado, bastante oprimido no momento do atentado. Então ele está fazendo 3 quadraturas com a Lua, que é o seu par natural, com Saturno, que é o regulador kármico, e com Plutão, que é o deus da morte. Então, só isso aí já é um aspecto suficientemente tenso para oprimir o Sol. Mas a Lua, que eu mencionei, também está fazendo o mesmo aspecto tenso com o Sol e também está numa oposição perfeita com o planeta Marte, o deus da guerra. E o Marte, tirando esse aspecto da Lua, está exaltado e quase aflito. Por que exaltado? Porque está num signo que o favorece e que o exalta na sua intensidade, que é Capricórnio. E está oposto à Lua. Então, o astral está de costas, né? O astral emocional do momento está de costas, está brigando com o deus da guerra. E o deus da guerra não fala com mais ninguém, a não ser com essa lua de costas para ele. Então, aqui a gente começa a fazer uma costura de um aspecto pior que o outro. Nós temos ainda um diálogo tenso entre diversos componentes. Então, começamos com Sol e Lua, só que todos os planetas estão distribuídos numa mandala bastante enredada, que gera uma tensão no conjunto muito especial. E essa tensão, eu cheguei a fazer um paralelo, acho que nos anúncios dessa live de hoje apareceu o trecho do nosso estudo do ano passado, há um ano atrás, né? Como a gente muda nos vídeos, né? eu olhando esse anúncio. Em que eu fazia um paralelo dessa data, desse evento, com o desfecho da pandemia. Curiosamente, 11 de setembro, e a pandemia, o desfecho é 11 de março. Né? Por favor, não se preocupem, não há nada astrologicamente relevante nos dias 11, e nem no fato de essas duas datas críticas terem exatamente 6 meses de distância uma da outra, mas coincidiu que eram 2 eventos importantes do ponto de vista coletivo. E esses 2 eventos, eles se caracterizam pela sua tensão através de 2 movimentos contrários. O 11 de setembro, pela pulverização dos aspectos. Todos os aspectos tensos estão pulverizados, é como se fosse fogos de artifício explodindo, né? Enquanto que o desfecho da pandemia, que é 11 de março de 2020, é uma concentração extrema de aspectos tensos. Então é muito curioso que são 2 movimentos que eu queria trazer de paralelo para vocês. O mapa da pandemia é um mapa de concentração de forças, e essa concentração chegou a um nível extremo que foi o pivô de um evento coletivo extremo. O mapa do 11 de setembro foi uma pulverização, não diria tanto extrema, mas é uma pulverização bastante acentuada que gerou um evento extremo, né? Então, ao contrário da pandemia, que é um evento coletivo que ativa de maneira muito concentrada, então, alguns aspectos negativos ou tensos,
O mapa do 11 de setembro, ele, com essa pulverização, ele confunde, como uma chuva de fogos de artifício, ele confunde porque bem poderia ser o mapa astral de alguém, e alguém que teria, não poderíamos dizer que vai ter uma vida tão confusa, mas sim uma série de pressões em todos os campos da sua personalidade. Então, como todo mapa astral, não vai ter só essas pressões ou essas tensões. Vai ter alguns curiosos aspectos positivos e que alguém que não domine a fundo a astrologia pode olhar o mapa do 11 de setembro e dizer, mas como tem um grande trígono duplo, praticamente triplo, porque tem correlações, né, uma pulverização especial. Nesse momento fatídico, temos um grande trígono, que é um aspecto extremamente benéfico. E a gente vai então ficar curioso de tentar entender qual o papel desse grande trígono num evento, no mapa de um evento tão danoso para a coletividade. E aí vamos entender que esse grande trígono conecta praticamente os 3 ângulos do mapa, os 3 únicos ângulos do mapa que estão em paz, estão em harmonia. O primeiro deles, e o mais importante, é Mercúrio. Aí valeria uma análise histórica do que esse evento tão doído gerou em termos coletivos dali para frente. Temos um Mercúrio em Libra, bastante bem posicionado, com uma série de aspectos sendo feitos e participando de um grande trígono. Para quem não lembra, um grande trígono, na verdade, é uma ponta de um triângulo equilátero. Então, quando se perfaz no céu um triângulo equilátero entre 3 corpos celestes, seja Sol, Lua ou planetas. Quando nós temos um desses ângulos aparecendo, a gente diz então que esse planeta está participando de um grande trígono, né? Ou poderíamos dizer um triplo trígono, porque são 3 lados de um triângulo equilátero. A questão é que esse Mercúrio está muito fortalecido e nos chama a atenção como que esse Mercúrio em Libra, que é tão afeito às diplomacias, às regras internacionais, né? O Mercúrio em Libra, que é da justiça, de certa forma, como que ele pode estar bem posicionado, né? Bom, primeiro que é impressionante a rede de acordos e arranjos, a rede diplomática, né, política, minuciosamente articulada e planejada para que esse evento ocorresse. Não obstante a sua violência, ele precisou de um planejamento silencioso e muito trabalhoso, que é compatível com esse Mercúrio em Libra, e em especial compatível com, digamos assim, a inteligência, né, ou o intelecto necessário para a sua execução. Outro ângulo do grande trígono envolve Saturno, que também está igualmente fortalecido por uma série de aspectos. Nós temos um planeta fortalecido quando ele tem um número maior de aspectos onde ele participa. Então, por exemplo, o Mercúrio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É bastante, muito. Saturno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o terceiro ângulo do grande trígono, que é dividido por Urano e Netuno, Urano tem 1, 2, 3, 4 e o Netuno 5, 6. Então realmente fecha, né, as 3 pontas. 6 é bastante para qualquer planeta. Então ele está tendo eles estão tendo diálogos pulverizados. Então Mercúrio, enquanto intelecto, planejamento, estando em Libra, que é o planeta da diplomacia, nos mostra que é um momento em que se abre uma janela, uma tampa para muitas formas de alterações importantes de ordem diplomática e política. Obviamente que é muito questionável os impactos negativos, né, são evidentes, né, dessa sequência. Nós temos inclusive toda a sequência da guerra, as 2 guerras do Golfo, os 2 episódios de Guerra do Golfo que se decorrem depois, enfim, são processos bélicos, mas
antes de falar deles que estão presentes aqui também, nos aspectos de Marte e de Plutão, né? Marte, deus da guerra, Plutão, deus da morte, nós temos o Mercúrio como uma das estrelas aqui do mapa, porque é um conjunto de aspectos favoráveis notável. Tá? Segundo, eu ia falar do Saturno, que é o deus do tempo, senhor da experiência, é o cobrador kármico, que também está especialmente posicionado, mas salta aos olhos que o Sol, que é sempre o início da leitura, estando na casa 11, aquele momento é um momento de extrema dedicação ou conexão com questões públicas, coletivas. Então, poderíamos dizer que é uma hora do dia, ou é um momento em que o Sol, estando posicionado na casa 11 do mapa, favorece os acontecimentos para questões públicas e coletivas, como se percebeu naquele evento, sim. Porém, estamos falando de um evento internacional em que sacudiu questões internacionais, que envolveu emoções e ressentimentos e emoções muito profundas, negativas e complexas, que envolvem muitos países. A casa que envolve os assuntos internacionais é sempre a casa 9. E a casa 9 do mapa desse evento tem a Lua, com todas as emoções carregadas, a Lua bem mal aspectada na casa 9, juntamente com Júpiter, que é o grande expansor que expande tudo, né? Ou seja, é o grande planeta que ele é chamado de o grande benéfico, só que justo naquele momento, naquele lugar e naquele dia, o Júpiter estava fazendo um único aspecto tenso, negativo, mais uma quadratura para a lista, com Mercúrio. Na verdade, o único aspecto negativo que aquele Mercúrio multiposicionado faz é com o Júpiter, para expandir para o lado errado, para expandir para baixo, expandir para o ruim, na casa 9. Então, Júpiter na 9, a casa dos assuntos internacionais, acompanhado pela Lua, mal posicionada, com todas as quadraturas e oposições piores que podia ter, e ainda por cima o nó do norte. O nó do norte é a missão de vida, é o norte da bússola, é aquilo que dá sentido ao mapa, é aquilo que permite que o conjunto que está sendo analisado esclareça a que veio. Então, um mapa de um evento com o nó do norte, na casa 9, é um evento de impacto internacional. Acompanhado pela Lua, que desperta fortes emoções negativas, e com um poder de alcance e expansão negativo muito grande, Júpiter, com uma única quadratura. Essa aí é a casa 9, é a casa dos assuntos internacionais do mapa desse evento. Que mais? Então, entende? A gente vai destrinchando aos poucos os agentes, os atores, e aí tu vai vendo que tudo vai fechando e tudo tem uma lógica muito coerente com não só o momento, com o trabalhoso empenho para que esse momento ocorresse, e ainda os desfechos, que é o mais delicado, porque a história, às vezes, pessoal, leva tempo para ser entendida. E a dor do momento obscurece as consequências para bem e para mal. As para bem são um mistério. Agora, as para mal talvez não sejam tão óbvias quanto parece. Ou seja, talvez esse evento tenha desencadeado outros danos, outros problemas que só as décadas vão revelar. Muito mais para além das guerras que ele justificou. Né? Mas vamos falar um pouco das guerras. Falamos do impacto internacional, falamos do Mercúrio, do planejamento, e agora a gente encontra a turminha das guerras aqui, que é Marte, deus da guerra, e Plutão, deus da morte. Ambos não estão na mesma casa, mas estão quase no mesmo signo. O Marte está na beirinha de Capricórnio, exaltado, deus da guerra, exaltado, e participando de um único aspecto, que é a oposição com a Lua.
Mas ele está bem próximo de dois astros bastante desafiadores: Plutão, deus da morte, e Quirón. Quem acompanha aqui o nosso trabalho vai lembrar que o Quirón no mapa nos fala dos nossos grandes desafios, das dores, dos problemas que nos abrem soluções ou nos abrem oportunidades. No âmbito individual, o Quirón fala das dores profundas que nos ensinam lições importantes. No âmbito coletivo, o Quirón vai ser algo semelhante, porém relacionado às populações. E o fato desse Quirón estar posicionado entre a guerra e a morte, né? Marte e Plutão, é bastante simbólico também, porque ele fala de dores profundas no coletivo e que, por alguma razão, ainda vão nos ensinar algo que a gente, 20 anos depois, ainda está buscando compreender. O fato é que esse posicionamento de Plutão, ele está justamente na casa das finanças, que é a casa 2. A gente sabe que a guerra é um dos negócios mais lucrativos, a máquina da guerra é um dos negócios mais lucrativos que, como diria Platão, né, a caverna, os amos da caverna, utilizam para os seus propósitos sombrios. Então, não espanta que seja na área das finanças, na casa 2, que o deus da morte esteja posicionado num momento como esse. Porque esse momento gerou mortes muito lucrativas e gerou um certo rearranjo, porque Plutão também fala das transformações. Transformações ligadas à ordem financeira e material. Então, Plutão está em Sagitário, então ele demarca um período em que as transformações vêm de maneira intensa, de maneira brutal e de maneira ousada, atrevida, né? As características intensas e vem a galope, que é a tônica do signo de Sagitário. E essas transformações, elas podem inclusive ser de ordem mortal. Só que elas utilizam a energia da matéria, que uma das concepções possíveis para essa casa 2 da matéria vai ser a das finanças, a relação do homem com os valores materiais. Então aí nós temos esse Plutão, e aí será que esse Plutão está bem ou mal posicionado, né? Porque está todo mundo mal posicionado, menos o grande trígono. Ele está mediano, o Plutão, porque ele está numa oposição bastante dura com Saturno, e não subestimem esse aspecto, porque no desfecho, né? Não, no despertar, né? No start da pandemia, em 2020, os dois agentes principais eram exatamente Saturno e Plutão. A única diferença é que no mapa do 11 de setembro eles estão numa oposição. E eles estão num cabo de guerra. E na pandemia eles estão trabalhando juntos na mesma dor, né, que é Capricórnio. Então, esse cabo de guerra, ele vai também ser muito simbólico, porque o Plutão em Sagitário fala do impulso, né, o centauro, o homem animal, a ação por impulso, a ação destrutiva por impulso, com o Plutão em Sagitário, que se opõe, que faz cabo de guerra a um Saturno, que é a cautela, a ação fria e racional, posicionada em Gêmeos. Então nós temos uma razão, um cálculo frio de planejamento para uma ação impulsiva e destrutiva de Plutão. Então é muito simbólico esse cabo de guerra, que na verdade é uma das poucas oposições. De tantos aspectos pulverizados, esse aí é uma das poucas oposições. Além dessa oposição, o planeta Plutão também vai participar de outro raro trígono.
e de uma quadratura com o Sol, que é o ponto central. Mas é suficiente, Plutão está com aspectos tensos o suficientes para estar muito bem ativado e na casa da matéria. E o deus da guerra, vamos falar que quando um planeta tem muitos aspectos, ele está fortalecido, mas quando ele está com poucos aspectos, ele está enfraquecido e isso gera uma certa evidência, gera nele um esforço por se manifestar. A gente chama isso de posicionamento aflito, quando, por exemplo, uma lua está posicionada num lugar que não faz ângulo com ninguém. Então ela está aflita, ela está abandonada. E isso restringe muito o alcance da esfera emocional da pessoa. Nesse caso, a gente não tem nenhum planeta especificamente aflito, mas a gente tem dois importantes que estão quase aflitos. Cada um possui apenas um aspecto, que é Marte e Júpiter. Só que esse aspecto é um aspecto muito tenso, muito ruim. Então, isso é tão desfavorável quanto se ele tivesse sobrecarregado de aspectos ruins, porque ele tem 100% de aspectos ruins, né? Então, ele tem poucos, um só e ainda ruim. Então, Júpiter com uma única quadratura, ele só consegue expandir a parte ruim do processo, e Marte, com uma única oposição, ele só consegue descambar para a violência. Né? A Marte, que a sua sombra é a violência. Marte está exaltado no signo de Capricórnio. E ele está oposto à Lua, que é o astral, que é o emocional. Então ele está exaltado para ruim e ele só consegue mostrar a sua violência. Então, aí a gente tem, se a gente analisa dessa maneira, detalhe a detalhe, a gente vê que todos os posicionamentos têm algo muito tenso. E como está pulverizado, não é tão fácil perceber. Se alguém tivesse feito um estudo, uma leitura antes desse dia, possivelmente teria feito uma previsão até, digamos assim, como são feitas algumas, né? Olha, cuidado, é um período excepcionalmente tenso e tal. A gente não consegue prever eventos de ordem, como é que eu vou dizer? A gente consegue prever a natureza dos eventos, a gente consegue prever o alcance, o contexto, mas a gente não consegue fazer adivinhação, né? Porque isso não está escrito. O que está escrito é a lógica dos eventos. Isso pode ser estudado, compreendido e ensinado. Por isso que eu, dentro do meu trabalho, procuro ajudar as pessoas a aprenderem a lógica dos acontecimentos através da astrologia. Isso sim é utilizado há milênios. Agora, isso não se trata de adivinhação, porque os fatos também dependem do livre-arbítrio dos agentes. Então, as pessoas que vão colocar os fatos em ação também têm o seu livre-arbítrio. Então, elas vão operar dentro de uma lógica. E essa lógica lhes dá limites. Mas elas são livres para escolher a sua ação. Por isso que é tão delicado e tão fantástico nós aprendermos esse idioma. Não vou me alongar mais. Acho que os exemplos que foram dados já ilustram o tipo de análise que pode ser feita de um momento, seja o momento de um nascimento humano, quanto de um evento coletivo. E de uma e outra forma, vale a mesma lógica da natureza. A mesma linguagem da natureza está sendo usada na composição dos fatos. Se nós entendermos a lógica, nós não adivinharemos os fatos, mas aprenderemos a lidar melhor com todos eles. Disso se trata. E para fechar, eu acho que ainda cabe mais um comentário. A casa 4 é a casa da família, é a casa do lar, dos aspectos domésticos, dos aspectos mais íntimos, né? E a casa 4 está com a presença de Urano. E Urano também está numa oposição e está participando, né, dos trígonos, mas Urano que é o grande revolucionário, o grande transformador, aquele que vira tudo do avesso. Urano está domiciliado no seu signo
que é Aquário, e Urano está